Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma técnica de pós-processamento que ficou muito popular entre os fotógrafos, principalmente os fotógrafos de paisagem, que é o Wharton Effect. Essa técnica ela faz com que a foto ela fique com uma textura assim bem suave, né, dando um ar meio mágico para a cena e passando uma ideia meio que de sonho, meio que de contos de fadas, né? Tem alguns fotógrafos que utilizam essa técnica quase que como uma marca registrada das suas fotos, né? Como é o caso, por exemplo, do fotógrafo russo Daniel Kordan, que ele é um cara que faz umas fotos assim incríveis e, na minha opinião, ele é um fotógrafo que emprega o Wharton Effect aí melhor do que ninguém, né? Então eu vou mostrar aqui duas formas de a gente fazer esse efeito lá no Photoshop e vocês vão ver que na verdade é super simples, tá? Na verdade, acho que o mais difícil dessas técnicas, né, assim como o HDR, por exemplo, é a gente saber quando utilizar e em que quantidade utilizar. Porque um erro comum que a gente comete como fotógrafo, principalmente quando a gente descobre essas novas técnicas, é a gente querer aplicar isso em tantas fotos que às vezes a gente aplica em uma foto que não combina, que não precisa daquilo, né? Então esse é um negócio que a gente tem que ficar sempre se policiando, tá? Outro problema, na minha opinião, de você utilizar essa técnica em todas as suas fotos é que você vai acabar tendo fotografias muito parecidas e repetitivas, né? Então, a não ser que você consiga dominar essa técnica e incorporar isso no seu estilo de edição, assim como fez o Daniel Kordan, por exemplo, você corre o risco de ter um portfólio muito homogêneo e até meio clichê, né? Porque tem muita gente utilizando isso, tá? Então, para mim, assim, eu costumo utilizar o Wharton Effect principalmente em cenas que você tem tantos detalhes que a cena ela fica muito poluída e isso não agrega para sua composição, né? Um exemplo clássico disso são florestas, né? Então, em florestas você tem tanto galho, tantas folhas, tanto musgo, tal, que acaba ficando muito poluído e muito confuso, né, a sua fotografia. E aí quando você joga um Wharton Effect em cima, como fica tudo meio macio, tal, meio suave, esses pequenos detalhes eles não chamam tanto atenção, né? E um outro exemplo clássico que eu costumo utilizar é em pôr do sol e nascer do sol, né? Quando você quer realçar as cores, né? Realçar o brilho do pôr do sol, mas aí você usa pontualmente em algumas partes da sua foto e não na fotografia inteira, né? Então aí o negócio é você ir testando e aplicando as suas fotos e ver o quanto que isso te agrada, né? E ir dosando isso aí nos seus pós-processamentos, tá? Então no vídeo de hoje eu vou pegar essa foto aqui, que eu fiz lá na floresta de Yakushima, no Japão. Que só de curiosidade, essa floresta ela também foi utilizada como inspiração para o filme Princesa Mononoke, né, do Hayao Miyazaki, lá do Estúdios Ghibli. Se você não viu esse filme, eu recomendo, que é muito bom. E essa floresta, ela realmente parecia ser encantada, assim, de tão bonita que ela era, né? Então eu acho que um pós-processamento utilizando o Wharton Effect aqui vai combinar bastante com a cena. Bom, então eu já estou com a minha foto importada aqui no Adobe Lightroom e eu vou fazer um pós-processamento aqui bem rápido, que eu não vou querer perder muito tempo com isso aqui no Lightroom, né? Porque o foco do vídeo é o Wharton Effect lá no Photoshop. Eu só vou melhorar um pouco o contraste aqui e fazer os ajustes que eu costumo fazer sempre nas minhas fotos, tá? Então, acho que assim já tá bom, tem um antes e depois, então só der um tapa aí no contraste e agora eu vou exportar ela lá para o Photoshop, que é onde a mágica toda vai acontecer. Então eu vou mostrar aqui duas formas diferentes que a gente tem para fazer o Wharton Effect aqui no Photoshop. A primeira delas é utilizando esse filtro chamado Gaussian Blur, que ele é nativo aqui da ferramenta e é como a maioria dos fotógrafos utiliza. Só que existem algumas formas um pouco diferentes de você fazer a dosagem desse efeito, tá? Então a forma como eu vou mostrar aqui é a forma como eu costumo utilizar e a forma como me trouxe os melhores resultados. Só que eu confesso que esse processo é meio chatinho, né? Ele envolve várias etapas. Então eu até recomendo que você pegue aí um papel e caneta e vá anotando. Eu vou tentar passar isso de maneira bem devagar aqui para vocês. E conforme você vai praticando isso nas suas fotos, esse processo vai ficando cada vez mais natural aí no seu fluxo de edição, tá? Então eu vou começar meu processo aqui duplicando essa camada, apertando o Ctrl J do teclado. E nessa camada que eu acabei de criar, eu vou mudar aqui o Blending Mode dela para Overlay. Agora eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e eu vou selecionar aqui um valor entre 20 e 30 pixels mais ou menos, tá? Não existe um valor absoluto para eu te passar, eu costumo usar uns 30, mas fique à vontade aí para experimentar outros valores aí nas suas fotos. Então eu vou clicar OK aqui. Então aqui a gente já vê como esse filtro ele já traz esse efeito do Wharton Effect aqui na foto, né? Então a foto ela já está com uma textura já bem mais macia, né? Com essa aparência meio que de sonho, de contos de fadas e tal, parecendo até uma pintura. Só que o efeito ele está muito forte, né? A gente vai tentar dosar isso aqui nos próximos passos do pós-processamento.
Mas olha só como esse filtro ele já ajuda, principalmente nessa parte aqui do fundo da foto, onde a gente tem muitos detalhes de folhas, de galhos, né? Então se eu tirar o efeito, olha como essa parte da foto ela até agride os nossos olhos, né? De tanta informação que tem e não é agradável de se ver, né? É muito poluído. E aí quando você joga o Wharton Effect por cima, repara como essa parte aqui lá fica mais agradável de olhar, né? Ela não chama tanta atenção, ela não te agride tanto. Então por isso que eu gosto tanto de usar esse efeito do Wharton Effect, principalmente em cenas como essas aqui de florestas, tá? Então agora seguindo os próximos passos aqui do pós-processamento, o que eu vou fazer é diminuir a opacidade dessa camada para algo em torno de 20% mais ou menos, né? Então ele vai reduzir bastante esse efeito do Wharton Effect. Só que eu vou duplicar essa camada 2 vezes. Então eu vou apertar o Ctrl J uma vez, outra vez, tá? Dupliquei 2 vezes. Nessa camada de cima, né, na última cópia, eu vou mudar o Blending Mode dela para Screen. E, bom, resumindo a história, essas duas camadas aqui de cima, eu vou utilizar elas para a gente fazer a dosagem do efeito aqui na nossa foto. Então eu vou até selecionar as duas apertando Ctrl e apertar o Ctrl G do teclado para colocar num grupo. Isso aqui só para caráter de organização mesmo, tá? Então essas duas camadas eu vou trabalhar com a opacidade delas até chegar num ponto que me agrada, né? Essa camada de cima, que está como screen, conforme você vai aumentando ela, ele vai aumentando a claridade dela, né? Ele vai aumentando a exposição. Então, como é uma foto que é uma floresta fechada tal, para mim, nessa foto combina mais uma foto um pouco mais escura. Então, eu vou diminuir um pouco a opacidade dela para algo em torno, sei lá, de 20% mesmo, deixar como estava. E a camada de baixo, se eu aumentar ela, ele vai aumentando as partes escuras, né? Ele vai aumentando o contraste, na verdade. Só que ele vai também aumentando muito o efeito, né? Então eu vou deixar algo em torno de 40% mais ou menos. Se você clicar nesse olhinho aqui no grupo, você vê o antes e o depois para você comparar se está de acordo com o seu gosto, né? Para mim acho que tá bom assim. Eu só estou achando que está faltando um pouco de contraste aqui na foto, né? Eu quero que os pretos eles fiquem mais escuros, principalmente por ser uma floresta e tal, né? Como eu disse, uma mata fechada. E para trazer esse contraste, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa bolinha aqui e criar um layer de ajuste aqui de levels. E aí com levels eu vou trazer essa barrinha um pouco para cá, os midtones um pouco para cá, e com isso ele já traz um pouco de contraste, e aí para mim assim já tá bom. Então com isso a gente termina aí a nossa primeira forma de fazer o Wharton Effect, né, usando o Gaussian Blur. A foto em si, para mim, ela não está finalizada ainda, eu vou continuar a edição dela removendo esses pequenos detalhes que a gente tem aqui de folhas e tal, vou deixar a foto um pouco mais limpa, e aí vocês conferem o resultado final no final do vídeo. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou apagar esse meu layer de ajuste, se você quiser aplicar esse filtro só em algumas partes da foto, ou deixar em algumas partes mais fortes e outras partes mais fraco, você pode clicar aqui no grupo, apertar o Alt do teclado e clicar aqui na máscara, né? Ele vai criar uma máscara escura, aí você aperta o B do teclado para selecionar o pincel, e aí você vai pincelando as áreas onde você quer que o efeito seja aplicado, né? Caso você queira que ele fique só aqui no fundo. Ou se você quiser que aqui no fundo ele fique com um efeito bem mais forte, né? Você pode puxar a opacidade aqui lá para cima, e você vai pintando aqui de branco só onde você quer que o efeito seja aplicado, tá? Então isso aqui é uma forma também de você dosar esse efeito aí na sua foto. E aí se você aqui embaixo você quer que ele fique com um pouco de efeito, você pode reduzir a opacidade do seu pincel tipo, para 50%, né? E aí você vai pintando aqui e ele vai aplicando o efeito de forma não tão forte quanto lá no fundo, tá? E aí assim você consegue ir dosando, né? Então eu vou mudar aqui para 80%, por exemplo. Eu quero 80% aqui na parte da água, né? E aí você consegue ir dosando um pouco do seu efeito aí na fotografia, tá? Então beleza, agora o que eu vou fazer é colocar todas essas camadas dentro de um grupo e eu vou esconder ele para eu mostrar a outra forma de a gente fazer o Wharton Effect aqui no Photoshop. Então eu vou selecionar de volta aqui minha camada com a foto original. Então a segunda forma que eu vou mostrar aqui para vocês de como fazer o Wharton Effect no Photoshop é utilizando esse plugin na Nik Collection chamado Color FX Pro. Esses plugins eu já comentei sobre eles num outro vídeo aqui no canal, né? Esses plugins eles são pagos, se eu não me engano são $150, mas para quem faz muita edição de foto eu acho que vale a pena porque ele facilita muito a fazer alguns efeitos que manualmente no Photoshop daria muito trabalho, tá? Então eu vou abrir o meu Color FX Pro aqui. E aí dentro dele a gente tem um filtro chamado Sunlight, né? Eu vou selecionar o filtro Sunlight aqui.
E nesse filtro a gente tem alguns controles aqui do lado, né, que a gente consegue mudar um pouco a intensidade da luz. Isso aqui não é a intensidade do efeito do Orton Effect, é a intensidade da luz. Você consegue mudar a temperatura da luz, né, então se você quiser deixar uma foto mais amarelada ou mais azulada. Então como é uma foto de floresta e não estava batendo o sol lá, não faz sentido ela ser amarela desse jeito, né. Então eu vou trazer um pouco ela mais aqui pro azul. Você consegue aumentar o brilho, né? Então eu vou diminuir um pouco, né, para ficar uma foto um pouco mais escura. Eu posso aumentar um pouco o contraste aqui da foto também, aumentar um pouco a saturação. Enfim, tem alguns ajustes que você pode fazer aqui. Eu vou só clicar OK para a gente ver esse efeito sendo aplicado aqui no Photoshop. Então já temos o filtro aplicado aqui. E o legal é que o Nik Collection já coloca isso numa camada, né? Então você consegue ver o antes e o depois aqui facilmente. Eu acho que a foto ficou um pouco lavada demais, então vamos colocar um contraste aqui. Adicionando um layer de ajuste aqui de levels, fazendo a mesma coisa que a gente fez na outra foto, né? Dando uma contrastada aqui. Então só para a gente comparar, né? Eu vou selecionar essas duas camadas aqui, que é basicamente o que a gente fez no Nik Collection, e mais esse ajuste de contraste aí com levels, vou colocar dentro de um grupo, e aí a gente consegue comparar os dois grupos, né? Então esse efeito aqui que vocês estão vendo na tela é o que foi feito com o Nik Collection, e esse outro grupo é o que a gente fez manualmente usando o Gaussian Blur, tá? Dá pra ver que é mais ou menos parecido, né? Eles chegaram quase no mesmo resultado. Eu ainda estou mais satisfeito com o que a gente fez aqui manualmente. E eu acho que usando essa forma, né? A primeira forma que eu falei para vocês, né? Usando o Gaussian Blur com essas máscaras, eu acho que você chega num resultado melhor, porque é mais fácil de você controlar a dosagem desse efeito, tá? O Nik Collection ele traz um negócio já um pouco mais pronto. Então, talvez você não tenha tanto controle sobre o que você está fazendo, tá? Mas, assim, é uma forma mais rápida, mais fácil de fazer e que vale a pena você experimentar também. Então, agora eu vou apagar esse meu grupo. Eu prefiro continuar aqui com o que a gente fez da primeira vez, né? Usando o nosso querido Gaussian Blur. E eu vou seguir o pós-processamento dessa foto, removendo alguns detalhes que eu não acho interessante. E aí eu posto o resultado aí no final do vídeo para vocês avaliarem o resultado. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e deixem um comentário também para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se está sendo útil para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!